CBN Educação. Agora são 3h14. Hoje a coluna CBN Educação recebe André Lemos de Faria, coordenador do curso de Medicina da Unifage Jaguariúna. Doutor André, professor André, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui. Prazer tê-lo aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo, doutor. Vamos falar sobre o aprendizado, então, do curso de medicina, né? A gente sabe que quem vai escolher um curso de medicina, ele vai aprender muito da teoria, muito da prática também, e na hora de escolher uma universidade também tem que olhar o que tem, além do conhecimento dos professores, mas de aparelhagem, de intercâmbio para fazer atendimento. Afinal de contas, né, só para a gente começar, para quem quer estudar medicina, não é só na residência que ele vai fazer atendimento, né? Então, de acordo com o curso, o aluno ele já tem que ter uma infraestrutura montada aí, doutor André. Exatamente. É uma preocupação, inclusive, da nossa faculdade, né, que trabalha com metodologia ativa, a gente fornecer para o nosso aluno um estágio prático já, uma vivência prática na academia, na medicina em si, na execução da medicina em si, do exercício da medicina, né? Como, obviamente, um estagiário, uma pessoa que está sendo acompanhada por um médico, está sendo acompanhada pelos nossos docentes, desde o primeiro dia da faculdade. Né? Uma vez que ele está dentro da faculdade, a gente tem como espinha dorsal, na metodologia ativa, a construção de saberes, acompanhando, fazendo que esse aluno acompanhe as estratégias de saúde da família e comunidade. Então, eles têm toda a parte de cenário prático dentro dessas unidades de saúde, onde eles se dirigem para lá para poder começar, já desde o primeiro ano, o atendimento prático, né, nos municípios que são conveniados com a nossa faculdade. E isso aí faz uma composição, aí, em termos de tempo total de curso, para você ter uma ideia, de aproximadamente 55% do curso nosso ele é destinado a atividades práticas. Então, a hora que o nosso aluno sai após a formatura no 6º ano, ele já tem aí um bom tempo de execução prática, né? O atendimento aos pacientes, às pessoas que são necessitadas aí, dentro das mais variadas instâncias da medicina, seja atenção primária, secundária ou terciária. André, boa tarde. Até que esse aluno chegue, por exemplo, à parte, né, a etapa, digamos assim, da residência médica, né? Ele passa já por todas as áreas para que ele possa fazer essa escolha de uma maneira mais fundamentada, né? Como é que funciona esse direcionamento já para a escolha da residência médica? Sim, ele tem que passar. Obviamente, ele tem que passar por todas as áreas, né? Então, à medida que o curso vai evoluindo, aqui na instituição, o fato da metodologia ativa, a gente faz a divisão do curso em 3 etapas, diferente de um ciclo de um curso convencional, que ele é dividido em 2 etapas. Então, a gente tem o ciclo básico, o ciclo clínico e o que a gente chama de internato, que aí é comum às 2 metodologias de ensino. Tá? E dentro, ao longo desses 6 anos de faculdade, né, que são 6 anos de faculdade, mais de 7.500 horas de estudo direto aí ao longo desses 6 anos, esse aluno ele vai tendo todo o vivenciamento prático dentro das diversas áreas da medicina, clínica médica, clínica cirúrgica, a própria medicina de saúde da família e comunidade, psiquiatria, dentre outras áreas aí que esses alunos têm que passar para que ao final do curso ele tenha um conjunto de conhecimentos que o capacite e possibilite a ele a realização de uma prova de residência médica para que ele sim tenha a sua especialização após a conclusão do curso. Bom, e mesmo antes disso, né, André, o aluno já sai preparado para trabalhar como um médico generalista, né? Já tem também essa possibilidade de sair pronto também para essa prática antes da residência, né? Sai, com certeza. A gente tem toda uma preocupação em seguir as diretrizes curriculares nacionais que foram feitas em 2014, inclusive elas estão sendo revistas, né, agora no ano de 2024, após 10 anos da publicação dessas diretrizes curriculares. E a gente tem toda uma situação de preparação desse médico, que a gente sabe que, de acordo com a realidade do nosso país, muitos dos médicos, a partir do momento de formados, eles acabam não indo diretamente para uma residência médica, e sim vão exercer a profissão de médico, e aí médicos generalistas. Então, a gente tem toda a preocupação em dar o melhor ambiente, em fornecer a melhor forma de ensino para que esse aluno saia capacitado
para estar trabalhando aí ou numa unidade de pronto atendimento ou então num posto de saúde. Doutor André, e ao mesmo tempo também tem a formação do médico e do cidadão, né? Como atender as pessoas também, né? Essa é uma parte importante que passa pela faculdade também e, claro, por esses exercícios práticos. Passa sim. Dentro dessa construção, né, a gente tem uma preocupação, como eu falei, a gente traz o aluno desde o primeiro dia para o cenário real, mas a gente aqui dentro da faculdade tem uma unidade curricular, uma disciplina, né, para vocês entenderem um pouco melhor, que é a disciplina de estações clínicas, onde a gente tem uma equipe de atores que são trabalhados de forma em cenários simulados, eles simulam toda a parte das patologias, das mais diversas patologias que esses alunos podem encontrar, para que a gente, dentro de um ambiente 100% controlado, faça com que esses alunos passem pelas diversas experiências e aprenda a lidar, né, com um potencial, mesmo que dentro de um cenário simulado, com um potencial de frustração, com as situações mais próximas da realidade daquilo que ele vai encontrar no cotidiano dele depois de formado. Sem contar também ainda com a preocupação da gente formar naquilo que a Tayla disse, a despeito do médico generalista, que vai estar apto a já sair exercendo a profissão da medicina, a gente também tem aqui, dentro da faculdade, todo um compêndio tecnológico, um parque tecnológico, onde a gente tem os simuladores de alta fidelidade, que a gente trabalha toda a parte daquela simulação, que aí vem mais de encontro com a parte do pronto atendimento, cenários de urgência e de emergência. Então, esses robôs são robôs, né, que são fiéis, eles têm toda uma programação onde, de acordo com aquilo que a gente monta em termos do caso clínico que a gente quer expor para o nosso aluno, a gente faz com que os robôs deem as devidas respostas à medida que os alunos forem tomando as atitudes inerentes à responsabilidade de um médico dentro de uma sala de urgência e emergência. Agora, André, antes da fase da residência, já após a conclusão aí dos 6 anos de curso, né, tem a fase do internato também. É nessa fase em que os alunos colocam em prática todo o conhecimento teórico, é uma das fases mais importantes dessa preparação para a prática aí da profissão? Com certeza. Eu entendo que essa é uma das fases mais... Não, é a fase mais importante, né? Porque o aluno, ao longo desses 2 anos, ele tem uma concentração de tudo aquilo que ele viu nos cenários simulados, de toda a parte teórica que ele teve a capacidade do aprendizado, né, a disposição para o aprendizado, ele conglomera tudo isso ao longo desses 2 anos, colocando a mão na prática junto com os médicos, sempre acompanhado pelos médicos, dentro dos hospitais, dos mais diversos hospitais que a gente é parceiro, exemplo, aí em Campinas a gente é parceiro do Vera Cruz, a gente é parceiro da Casa de Saúde, em Itatiba a gente tem a Santa Casa de Itatiba, então esses alunos são direcionados a esses hospitais, a esses centros de referência nos municípios, e aí eles passam por toda essa parte de atividade prática, cerceada por um profissional, onde ele consegue conglomerar essa condição do aprendizado teórico com a aplicabilidade prática, já em um cenário bem mais próximo da realidade daquilo que ele vai enfrentar após formado. Doutor André, vou voltar lá no começo agora. O aluno que sai do ensino médio ou que fez um cursinho, que quer estudar medicina, o que ele deve ter? Isso já vem dele, já é uma espécie de dom, a pessoa pode passar a gostar do curso, a medicina é um pouco diferente, já que são 6 anos, mais 4 de residência se for fazer, ou seja, é um preparo muito grande para lidar com vidas, né? Então, o que o senhor aconselha, né, para o aluno que, por exemplo, está procurando uma universidade e que tipo de dom que ele tem que ter para entrar para a medicina? Eu sou até suspeito para responder essa pergunta, porque eu sempre fui apaixonado por medicina, né? Então, desde a infância, eu falava em casa que eu queria ser médico. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que se descobriram após a conclusão de outros cursos, inclusive, que queriam ser médicos. Tá? E às vezes o aluno ele vem para a medicina porque a gente sabe, o médico, como você bem falou, né, Marco? Ele tem a situação do tratar, do lidar com a pessoa. E a vida ela é um bem inegociável. Então, o que eu falo, o aluno, indiferente à fase que ele se encontra, aquela pessoa que se acha preparada para fazer um vestibular de medicina, ela tem que ter, primeira coisa, amor ao próximo. Isso aí é uma coisa inegável. Né? Ela tem que ter compaixão para poder entender as dores do paciente, porque às vezes a pessoa chega,
para o médico, e os alunos têm a oportunidade de vivenciar isso, mas é só uma unha encravada. Só que aquela unha encravada, que para a gente, às vezes, é até uma situação simples de lida, para aquele paciente, para aquela pessoa está fazendo ela buscar você, aquilo é tão impactante, tão complexo, que ela está pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu não sei mais o que fazer com isso. Né? Sem contar todas as possibilidades de complicações que a patologia por si só ela pode dar, embora seja uma situação simples, como eu coloquei, mas o aluno ele tem que estar preparado para lidar com essas situações. E uma coisa que eu tenho por ensinamento para poder tentar passar isso para os alunos é que a gente tem que ter bastante resiliência, né? E acreditar no ser humano, acreditar no próximo, ter bastante fé em Deus, porque às vezes você está ali no exercício da sua profissão, às vezes a família chega, está numa situação de desespero, pergunta para você, olha, morre, não morre, o que acontece? E a gente não tem o poder e o conhecimento, e mesmo que a gente tenha o maior embasamento científico possível, a gente não consegue determinar certas coisas sobre a vida de terceiros que está sob nosso cuidado. Então, a orientação que eu dou a esses alunos é que, uma vez que eles venham, eles têm que chegar numa faculdade de medicina de coração e mente aberta. Uma vez que eles estejam de coração e mente aberta e que sejam curiosos, né, que sejam naturalmente curiosos, esses alunos, com certeza, eu tenho a fiel certeza de que esses alunos serão bons e excelentes médicos. Já temos uma aula aqui para você que está nos ouvindo e que quer cursar medicina. Quero agradecer demais ao Dr. André Lemos de Faria. Ele é o coordenador do curso de medicina da Unifage Jaguariúna. Muito obrigado por conversar com a gente, professor André, doutor André. Boa semana para vocês aí. Sucesso. Eu que agradeço tudo. Só queria deixar em pauta aqui, né? A gente já vai ter o nosso vestibular, falando de alunos que estão para poder entrar dentro de uma faculdade de medicina. A gente tem o nosso vestibular agora já no dia 26 de outubro. Então, aproveitando o time nosso e fazendo até uma campanha, quem tiver interesse em conhecer a faculdade, que venha nos visitar primeiramente, e o vestibular nosso está aí à disposição, é só entrar no site, no grupo uneduc.com.br e fazer a inscrição para poder estar prestando a prova aí, se Deus quiser, sendo meu aluno. Grande abraço a vocês, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, tenham um excelente dia, uma excelente semana. Abraço, doutor. Um abraço, muito obrigada. Agora, 3h26.